Pessoal, vamos agora ao nosso primeiro contato com o CSS, então, portanto, CSS parte 1. E lembrando que a gente vai fazer um ping-pong, né, entre o HTML e o CSS, ou seja, entre conteúdo, estilo, até a gente atingir um nível legal para a gente saber de fato desenhar nossas páginas, colocar todas as propriedades que a gente quer, os elementos na onde a gente quer também. Então, e a partir desse momento, né, que a gente vai partir para a linguagem de programação. Então, até lá a gente vai fazendo esse ping-pong, HTML e CSS. Na aula de hoje, no planejamento, eu tinha acabado colocando um pouco mais de coisa para essa primeira aula, mas ao preparar a aula eu já vi que ficou um tanto quanto extensa, então eu, sem preparar a aula toda, né, que eu tinha com todos os conteúdos, acabou ficando um pouco extensa, eu reduzi, portanto, o conteúdo do planejamento da aula 2, obviamente que esse conteúdo vai ser passado posteriormente. Então, só nessa aula deram 68 slides aí e já tem conceitos pra caramba, tá? Então, nessa aula a gente vai ter o primeiro contato com o CSS. Lembrando que o CSS é uma linguagem para fazer os estilos. E aí vocês perguntam, mas a hora que você estava ensinando borda lá no HTML, a bordinha da tabela, você colocou lá o estilo da borda na própria tabela, o tamanho da imagem, né, que não deixa de ser um estilo, né, da imagem. A hora que você estava no HTML, você fez isso na própria imagem. Sim, tá? Houve tempos, eu me lembro remotamente, porque eu cheguei a programar web quando fazia técnico em 2002, 2003. Eu sinceramente nem me lembro de usar o CSS naquela época, não sei se já existia, mas a gente fazia as coisas direto no HTML, então isso que a gente fez na aula 1 foi herdado do HTML, mas a partir deste momento, tá? Tudo que a gente for fazer relacionado ao estilo, modificar tamanho de imagem, cor de fonte, bordas, enfim, várias outras coisas que a gente vai ver, a gente vai fazer usando o CSS, tá? Então, nessa primeira aula de CSS do contato, eu vou passar, obviamente, o que é CSS, como que a gente insere o CSS no HTML, tá? Como que eu faço para falar, opa, eu quero estilizar um determinado elemento, ou seja, como que eu seleciono esse elemento no HTML, e aí tem várias formas para fazer isso, que são os seletores. A gente vai ver que tudo dentro do HTML, na verdade, é uma caixinha. A gente vai ver que tudo no HTML é uma caixinha, tá? E a gente vai ver como que nós manipulamos essas caixinhas, desde definir tamanho, dependendo de como que é a nossa caixinha, tá? Como que é o display da nossa caixinha, a gente vai poder alterar esse display conforme a nossa necessidade e com isso conseguir fazer páginas muito mais interessantes, tá? Não só por isso, mas nós vamos ver também como colocar cor, como mexer com tamanhos, tá? E ao final da aula vai ter um exercício, então a partir dessa aula que já começa a ter um nível de complexidade um pouco maior, eu já vou fazendo os exercícios com vocês, tá? Mas só com esses pequenos conceitos de selecionar, trabalhar com as caixinhas dos elementos do HTML e podendo definir cores para elas, tá? A gente já vai fazer essa página como exercício, tá? Lembrando que eu sempre falo para vocês que eu não sou design, tá? Então esse esquema de cores a princípio me pareceu uma boa ideia, eu peguei da internet, tá? Mas enfim, a ideia é que a gente trabalhe todos os conceitos dessa aula, tá? Então vamos lembrar que é questão de conceito, tá? De codificação, não focar tanto no estilo da página, mas ao final dessa aula a gente consiga aplicar todos os conceitos que a gente viu para gerar essa página aqui. Lembrando que essa página, só para adiantar para vocês, por exemplo, isso daqui é uma lista, tá? Com links dentro da lista. Mas você fez uma lista de links na aula passada, não se parecia nada com isso. Porque eu consigo agora alterar o display dos itens. Eu consigo agora aplicar um estilo quando o mouse estiver por cima de um item, tá? Esses computadorzinhos que você colocou aqui, ó, nem consigo selecionar os bichinhos aqui, tá? Mas você colocou tudo na mão? Todos os H2 que você colocou aqui? Não. A gente vai ter a possibilidade de digitar um pseudo-elemento, porque, por exemplo, o que aparece antes de um determinado elemento, e eu já falo, ó, todo H2 vai ter um computadorzinho antes. A figure, tá? Eu tô com fig caption e tô com uma imagem aqui, mas a hora que eu colocava o figure, ele ocupava a linha toda. Agora eu já consigo colocar esses elementos lado a lado, tá? Eu tenho um parágrafo, quando eu colocava o parágrafo, ele dava um espaçamento do item anterior, agora o parágrafo está grudadinho com H2. Então, todas essas questões de manipulação, de como os elementos estão dispostos na tela, as cores e propriamente o tamanho dos elementos da minha tela, tá? A gente vai aprender na aula de hoje, ok? Bom, então vamos começar aqui
pela aula de hoje, definindo o que é CSS. Então, CSS vem de Cascade Style Sheets, ou traduzindo folhas de estilo em cascata. Então, folha de estilo até aí tá tranquilo, tá? Vai ter um documento no qual eu vou definir a priori, tá? Ou vamos dizer assim, da maneira mais correta, eu vou ter um documento onde a priori neste documento eu vou definir os estilos dos meus elementos do HTML. Mas por que cascata? Tá? Cascata vem que você pode definir uma série de regras que podem estilizar um determinado item, tá? E aí é como se você fosse aplicando elas em cascata. Eu vou dar, vamos dizer assim, da de menor precedência, depois para de maior precedência, depois da maior precedência e assim por diante. Então você pode ter uma série de regras que vão estilizar um elemento, mas a ordem, tá? Com que essas regras vão ser dispostas vai ser de acordo com a precedência. Então eles falam que é como se eu tivesse uma cascatinha de regras, né, de estilos que eu posso definir para um determinado item, tá? E aí eu coloquei uma pequena observação aqui também, tá? Que o HTML ele foi desenvolvido pelo W3C, né? A gente já tinha feito eu já tinha definido o que é o W3C lá na primeira aula. E particularmente nós vamos utilizar a versão CSS3, tá? Que é a mais atual do CSS. E essa parte da cascata, a hora que eu for falar sobre precedência de seletores, tá? Eu volto um pouquinho mais, aí a gente vai entender essa cascata funcionando na prática, ok? Bom, então, aqui eu fiz as definições e basicamente para a gente trabalhar com o CSS, nós vamos precisar de 3 elementos, tá? Dentro da nossa sintaxe do CSS. Primeira coisa que eu vou fazer é, caso eu não esteja utilizando o CSS inline, tá? Que a gente vê que é extremamente não recomendável, vou passar essa opção, tá? Porque em algum momento vocês podem se deparar com ela, mas é extremamente não recomendado. Então, caso eu não esteja utilizando esta opção que não é recomendável, tá? Eu vou ter que ter um seletor. O que é o seletor? Eu preciso de alguma forma, tá? Falar, opa, eu quero esse item, ou eu quero esses itens dentro da minha página para serem estilizados. Então, dentro de todos aqueles parágrafos, H1, H2, tabela, etc., quais desses caras eu vou querer estilizar? Então, eu preciso selecionar esses elementos. Então, eu vou ter um seletor, que na verdade corresponde a uma regra de seleção. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma propriedade. O que é propriedade? Pô, tô na tabela. E aí? O que eu quero alterar nessa tabela? Eu quero alterar o tamanho da fonte dos itens? Eu quero alterar o espaçamento, tá, dos elementos das células? Eu quero alterar a cor de fundo? Eu quero alterar a cor da fonte? O que eu quero alterar? Então, isso do que eu quero alterar, eu vou definir via propriedade, a propriedade do elemento ou do item que eu quero alterar. E obviamente que se eu quero alterar alguma coisa, eu preciso falar, eu quero alterar tal coisa para isso, eu preciso informar o valor daquilo que eu quero alterar. Portanto, nós vamos especificar também o valor, ok? Então, seletor para selecionar o que eu quero alterar, propriedade, o que eu quero alterar e o valor, como eu quero alterar. Simples assim, tá? E dentro, né, da sintaxe CSS, nós vamos ter, portanto, esses parzinhos aí de propriedade e valor. O que eu quero alterar, como eu quero alterar. E cada parzinho, propriedade e valor, nós vamos separar por ponto e vírgula. Tá? E dentro, tá, de uma determinada seleção que eu fizer, por exemplo, ó, eu estou selecionando os parágrafos, tá, todos os parágrafos do meu texto, que eu quero todos eles centralizados, com uma fonte maior, por exemplo, tá, e com fundo cinza. Okay? Se eu quiser isso daí. Eu posso, né, dentro dessa seleção, falar ó, todos os parágrafos. O que eu quero? Essas 3 propriedades aí que eu alterei, centralizado, né, que é o alinhamento do texto, o tamanho da fonte, que é o font size, que a gente vai ver, e a cor do fundo, que é o background color, eu quero alterar tudo isso para o parágrafo. Então, eu consigo já especificar todas essas alterações para o parágrafo, desde que eu agrupe todas as alterações pelo bloco, tá? Que no caso aqui também são as chaves, tá, ok? Então, várias propriedades para uma determinada seleção que eu fizer, eu coloco todos esses parzinhos de propriedade, valor, obviamente com ponto e vírgula no final, tudo isso dentro de um bloquinho, tá? Bom, só para a gente tentar já ilustrar neste primeiro momento, né? Então tem aqui ó, a sintaxe do seletor, eu posso, como a gente vai ver, várias maneiras de fazer seleção, então eu posso ter mais de um seletor aqui na declaração, tá? Nós podemos colocar nessa declaração também pseudoclasses ou pseudoelementos. Nessa imagem de sintaxe que eu peguei só tem a pseudoclasse. A gente vai ver o que isso significa mais para frente. E daqui, ó, as propriedades e valores, todas elas separadas por vírgula, tá?
e reunidas aqui no bloquinho, tá? Que vai delimitar todas as propriedades que eu vou alterar para este determinado seletor, ok? E lembrando também que eu coloquei uma observação que caso você queira fazer comentários no CSS, tá? O comentário é o barra asterisco, asterisco barra, como se fosse comentário de múltiplas linhas no Java, no C. Só que aqui só tem esse tipo de comentário e funciona tanto para linhas simples quanto para múltiplas linhas. E se você está em dúvida, sempre escreve alguma coisa, se você está usando VS Code, né? Você aperta o Ctrl e a barra que ele já comenta utilizando a sintaxe da linguagem que você está utilizando, ok? Bom, dado isso que a gente já tem mais ou menos uma ideia de como utilizar, vamos agora aos tipos, tá, de maneiras que nós temos para utilizar o CSS. Tá? Então nós temos 3 formas de usar o CSS. Perceba que 2 dessas formas eu coloquei evitar, tá? E uma terceira forma que é de fato que a gente vai utilizar na disciplina, que não tem o evitar, então portanto nós iremos utilizar. Vamos a elas, tá? Então para isso eu vou abrir o meu VS Code aqui, certo? Já criei aqui uma pastinha na qual eu vou utilizar, lembrando que na disciplina, tá? Deixa eu colocar as minhas pastinhas aqui, eu tenho os códigos, tá? Eu tenho o código que eu uso no slide, tá? Eu tenho o código que eu uso no vídeo e tenho o código do exercício, tá? Então eu estou no código do vídeo aqui, ele pode diferir um pouco porque às vezes eu tenho alguma ideia no meio do vídeo e aí eu vou fazendo essa ideia, tá? Então estou dentro do vídeo por enquanto, tá? Dentro do código do vídeo, então, eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou chamar maneiras, tá? Que são as maneiras que eu tenho para utilizar o CSS, tá? Primeira maneira que a gente vai ver, então vou criar um arquivinho aqui que chama inline HTML, tá? E dentro desse inline HTML, vou colocar aqui um HTML5, bonitinho, tá? Meu título vai ser o testando. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Acho que tá bom, né, gente? Testando CSS inline, certo? Dentro desse texto, tá? Vou colocar um H1 só para aparecer também, né? Testando CSS inline. Vou colocar um H2 só para colocar uma primeira seção, um parágrafo da primeira seção. Vou colocar aqui segunda seção, parágrafo da segunda seção. Enquanto isso vai me ser o suficiente. Vou copiar o caminho dele aqui, abrir no meu browser. Colar aqui, deixa eu só ampliar. Diminuir e ampliar. 125%. Então temos aqui o nosso conteúdo que a gente colocou e vamos começar a tentar estilizar. Obviamente que a gente vai aprender todas as tags de estilização neste momento, mas eu vou passando algumas sob demanda. Por exemplo, quero centralizar o texto. Só para a gente fazer o exemplo, eu vou colocar aqui o text align para vocês, tá? Bom, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que este parágrafo, tá? Esse parágrafo da primeira seção, ele fique centralizado, o texto fique centralizado e com fundo azul, tá? Então a gente vai utilizar uma propriedade chamada text align background color. E aí, se eu estou utilizando o inline, tá? O inline significa no próprio elemento que eu quero estilizar, certo? Então, se eu quiser estilizar esse parágrafo, eu vou ter que vir nesse parágrafo e dar as instruções para a estilização dele. Nesse caso, quando eu quero a estilização inline, a gente vai utilizar uma propriedade chamada style, certo? E dentro dessa propriedade style, eu vou colocar aqui as aspas, né? Lembrando que tudo dentro do HTML, todos os valores de propriedade são entre aspas, e aí eu vou seguir o restante da sintaxe do CSS. Lembrando que eu não precisei do seletor, porque eu já estou falando, neste parágrafo, então eu já estou meio que selecionando o elemento aqui, tá? Então se eu quiser o text align center, vai ficar text align center, ponto e vírgula, background color, vou colocar aqui um light blue, depois a gente vai ter uns esqueminhas de um tópico sobre como que eu defino cores no HTML, tá? Mas por enquanto eu vou usar esse valor escrito, tá? Que está aparecendo inclusive como autocomplete do VS Code. Aí vou atualizar minha página e tá aqui, ó, o parágrafo no qual eu defini o estilo, que foi esse primeirinho aqui, certo? Onde tem parágrafo da primeira seção. Deixa eu dar um Alt Z para ele quebrar. Coloquei centralizado com fundo azul, então ele apareceu aqui, ou seja,
apliquei o estilo num elemento específico do meu HTML. Por que que isso não é desejável? Eu coloquei evitar, tá? Bom, primeiro que se eu por acaso chegar aqui e falar, olha, eu quero que todos os meus parágrafos fiquem centralizados com fundo azul. O que que você vai ter que fazer? Vai ter que vir nesse style aqui, vai ter que ir no outro parágrafo, Ctrl V, se tiver 25 parágrafos, nos 25 parágrafos, Ctrl V nos 25 parágrafos. E aí, se por um acaso, né, se você fizer uma outra página, lembrando que aqui a gente está numa página só, vamos supor que eu estou na página do curso, inclusive, tem lá coordenação, eu tenho TCC, eu tenho estágio, eu tenho atividades complementares, etc. E todas essas páginas, elas vão seguir o mesmo estilo. Lembra quando você entra no UOL, por exemplo, qualquer página que você entrar de notícia do UOL, ela tem o mesmo estilo, tem a mesma cor de fundo, tamanho de fonte, enfim, né? Tudo que você pode utilizar para estilizar o texto. Tem os mesmos valores, tá? São todas iguais, né? O que muda de fato é o conteúdo, mas a formatação do conteúdo é a mesma. E aí você já imagina toda a página que você fizer, você vai ter que entrar em outra página que tem um estilo, falar, qual que é o estilo da H2? Vai lá na H2, copia, cola. Qual que é o estilo do P? Vai lá, copia, cola. Então isso dá um trabalho muito grande, tá, para fazer, além de que você tem muita repetição de caractere, né, de mesmas informações, o que também aumenta o tamanho do seu arquivo. Aumentando o tamanho do seu arquivo, você tem mais tráfego de informação para trazer do servidor web para sua máquina. E aí pensa que o editor do UOL falou, estamos mudando a identidade visual do UOL, em vez de amarelo agora, vai ser azul. Nossa, você vai ter que abrir página por página e alterando a cor do fundo de alguma coisa que era amarelo, por exemplo, para azul, tá? Então a manutenção acaba sendo um tanto quanto difícil. Há uma repetição de código muito grande e aumento do tamanho do seu arquivo consequentemente, tá? Então isso vamos dizer assim, só em caso de necessidade extrema, faça esse tipo de uso do CSS, certo? Então este é o CSS inline. Definimos o estilo no próprio elemento. Eu tenho uma outra forma de usar o CSS, tá? É chamado de internal. Então, internal HTML. Vou colocar aqui HTML5. Vou colocar aqui internal CSS como título. Eu vou copiar esse conteúdo aqui. Só para esse carinha aqui, para ficar mais ou menos parecido. Só que agora vai ser o textão do CSS internal. Eu vou tirar esses estilos aqui. Lembrando que no VS Code, se você selecionar determinado elemento, tá, e houver cópias desse elemento, caso você queira alterar, você pode utilizar o Ctrl D. A hora que eu dou o Ctrl D, tá vendo que ele ficou com as duas linhas selecionadas e com o cursor piscando nas duas linhas, tá? Então, de fato, eu posso editar duas linhas, mas como eu só quero apagar, eu vou apagar as duas linhas. No final do uso da WASC, ele volta a ficar com um ponteirinho só. Tá? Bom, feito isso, vou copiar esse código aqui do internal. Então, copy path. Vou abrir aqui no meu navegador, certo? Normalzinho, sem formatação. E aí, agora eu vou fazer uso do meu CSS interno. Tá? O que significa o CSS interno? Eu defino ele internamente no meu HTML, porém, não vai ser o inline. Eu não vou colocar ele especificamente em cada tag. Agora sim a gente já pode fazer uso da sintaxe mais tradicional do CSS, que é aquela com seletor. Eu vou selecionar um elemento aqui dentro do meu HTML que eu quero formatar. E nós vamos ter o bloquinho de chaves, né, que eu vou especificar todas as propriedades dentro daquele seletor. Então, para eu usar o CSS interno, a gente vai utilizar a tag style, tá, dentro do head, né, porque não faz parte do conteúdo. E aí dentro do style eu vou ter o seletor. Por exemplo, tá? Eu quero formatar todos os meus parágrafos. Então, a gente tem um seletor por tag, certo? Que aí eu especifico qual que é a tag que eu quero formatar. E feito isso, eu vou colocando os estilos que eu quero. Então, eu falo text align é o center. Eu quero o background color. Tinha colocado light blue, né? Para ficar parecido, certo? Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os parágrafos que eu estou definindo aqui nessa regra. Opa, não é isso daqui não. Ele vai colocar o alinhamento centralizado do texto, fundo azul. E agora, a hora que a gente atualiza a nossa página, está aqui. Todo mundo com parágrafo, centralizado com a cor azul. Mas eu só quero o primeiro parágrafo.
calma que a gente vai ter uma seção só sobre seletores. Se você quiser selecionar o primeiro, se você quiser selecionar o último, se você quiser selecionar os 3 primeiros, se quiser selecionar com parágrafo, H, botão, a gente vai ver de tudo para selecionar. Por enquanto, vamos só nos ater a como nós utilizamos o CSS, certo? Então, esse é o CSS interno. Defino ele dentro de um arquivo, tá? HTML mesmo, não tem um arquivo externo para isso. Mas aí eu já tenho a possibilidade de utilizar a sintaxe normal do CSS. E perceba que agora, né, se eu quiser todos os parágrafos, eu não precisei pegar todos os parágrafos, Ctrl+C, Ctrl+V, saindo, definindo estilo. Então isso me dá uma economia de código, tá? Me dá uma certa facilidade de manutenção maior que do CSS original, porque, por exemplo, em vez do light blue, eu quero o light coral na minha página, certo? E aqui troquei um, eu já troco para todo mundo. Então, tem essa facilidade de manutenção. Só que, perceba o seguinte, que, né, eu falei, ó, eu tenho lá a página do UOL, cada notícia que tem lá dentro do UOL tem a mesma cor de fundo, mesmo tamanho de letra, mesmo estilo de fonte e etc. E perceba que você tem várias páginas a serem feitas, né, e você quer que esse estilo esteja presente nessas várias páginas. O que você vai ter que fazer? Ctrl+C numa página, Ctrl+C na outra, Ctrl+V na outra, né, perdão. Ctrl+V na outra, Ctrl+V na outra, Ctrl+V na outra e assim por diante. E aí, a hora que você quer alterar alguma coisa, fala, em vez do light salmon, agora é light blue de novo. Vai ter que alterar página por página, tá? Então, ainda assim, eu tenho uma facilidade maior de manutenção dentro da página, mas ainda assim, para manter várias páginas, é algo um pouquinho complicado e, de fato, eu não tenho reuso, né? Então, vou supor que, né, eu quero que todas as páginas tenham o mesmo estilo, eu não tenho uma fonte única para fornecer esse estilo que eu defini para todas as páginas, como se fosse um módulo dentro de um programa, tá? Isso daqui está interno à minha página, portanto, só a minha página consegue acessar esse carinha aí, certo? Então, também é evitável, tá? Além do que eu não estou dividindo as responsabilidades, né, de conteúdo do HTML, estilo do CSS, apesar de eu ter a sintaxe CSS, está tudo dentro de um HTML, tá? E por fim, nós vamos ter aqui o external, o uso externo do CSS. No uso externo, então vamos lá, vou colocar aqui CSS externo, ok? Bom, vou copiar o mesmo conteúdo que eu tinha aqui no interno, colei aqui no external, já vou abrir ele no meu navegador, então copy, tá ele aqui bonitinho, tá? Então no externo eu vou ter um arquivo CSS à parte, no qual todos os estilos eu vou definir neste arquivo. E aí se várias páginas quiserem fazer uso daquele estilo, é só referenciar aquele arquivo, certo? Então eu vou criar um arquivo à parte. Nesta aula especificamente, para cada página HTML eu vou criar o mesmo CSS de mesmo nome, mas esta nem de longe é a regra, tá? Aproveitando, deixa eu jogar tudo para dentro dessa pastinha aqui, que estava fora. Mas essa não é a regra, tá? Eu estou fazendo só via questões de exemplos, certo? Vamos lá. Tenho aqui o meu externo CSS e eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no interno, certo? Que era definir, falar, ó, todos os parágrafos, eles vão ter background color, light blue, e vão ter o text align centralizados, certo? Mas, se eu fizer só isso, né, obviamente, e mandar atualizar minha página, opa, movi ela de lugar, perdão, mandar renderizar minha página, não aconteceu absolutamente nada, tá? Porque se HTML, ele não sabe que ele tem que usar esse CSS, não sabe que ele tem que puxar esse CSS de algum lugar, certo? E para a gente informar que a gente tem que puxar algo, né? O que a gente usa? Quando a gente estava usando o ícone da página, né? Nós fizemos uma referência externa, falou, opa, puxa esse ícone aqui e traz para minha página. Nós utilizamos o link, né? Só que o tipo de relação era do tipo ícone. Aqui a gente vai utilizar o link também, mas a gente vai utilizar a relação do tipo style sheet, folha de estilos. Fala, ó, puxa para mim uma folha de estilos, tá? Ou link essa página com uma folha de estilos. E onde que está essa folha de estilos? Essa folha de estilos está no external CSS, certo? Para você ver se você linkou certinho, você pode segurar o Ctrl, ó, perceba que ele forma um linkzinho. Se você clicar e aparecer a página que você quer, você linkou certo, tá? E se você não tiver o CSS, clicar o Ctrl
e pressionar o botão do mouse, ele já cria um novo arquivo CSS para vocês, tá? Mas agora eu fiz uma ligação externa, certo? Falou, ó, página, faz uma ligação lá pro external CSS, puxa aquele estilo que está lá para mim. Então, ao fazer isso, simplesmente ao fazer isso, a gente atualizar essas páginas, eu já puxei todos aqueles estilos, certo? Então essa é a maneira mais preferível, porque responsabilidades, tá? Inclusive facilita visualmente, falar, pô, quero definir o estilo para esse site. Eu já tenho um arquivinho específico para definir o estilo de um determinado site. Se eu tiver várias outras páginas e quiser que todas elas tenham o parágrafo centralizado, fundo azul, etc., é só me referenciar a esse estilo que eu estou fazendo, a esse CSS, tá? E quando eu estou fazendo uso desses arquivos CSS, tá? Eu posso fazer uso de quantos arquivos CSS eu quiser. Inclusive, eu posso definindo estilos, por exemplo, ó, estilo quando for mobile, eu tenho um estilo mobile. Estilo quando for browser, tem um estilo browser. Se eu quiser fazer estilo só para botões, posso criar um CSS só para estilizar botões. Só um estilo para tabela, CSS só para estilizar a tabela. Então eu consigo segmentar muito mais meu código, aumentar o reuso dele, porque quando eu quiser só fazer uso do estilo de botões, eu vou lá, puxo aquele CSS de botões, etc. E facilita a manutenção, porque fala, ó, se eu tenho várias páginas, vamos supor que eu estou lá no caso do UOL, aí o UOL falou, ó, o cor de fundo agora vai do um cinza para um bege. Eu vou lá no CSS que está marcada essa cor de fundo, que está estilizada essa cor de fundo do site, troco lá, todas as páginas que apontarem para esse cara também terão seu fundo alterado. Então facilita muito a manutenção. E essa é a maneira aconselhável e essa é a maneira que a gente vai utilizar agora na disciplina, ou a partir de agora na disciplina, ok? Mas aí, né, temos uma pequena questão a resolver ainda, né? Bom, você falou o seguinte, ó, aqui, na hora que a gente aplicou esse estilo, eu coloquei o P, ele selecionou todos os parágrafos do meu texto, certo? Se eu fizesse alguma coisa para a lista, por exemplo, né, colocasse lá uma UL, por exemplo, e aplicasse o estilo na UL, falar, toda a lista vai ter a cor de fundo preta, certo? Nossa, preta, eu coloquei, né, black, né, meu filho? Fundo preto. Ele vai aplicar isso para todas as listas do meu HTML. Será que, de fato, é isso que a gente gostaria em todas as situações? Sempre que eu quiser formatar uma lista, eu quero que todas as listas tenham o meu comportamento. Ou posso querer que apenas uma determinada lista específica tenha esse tipo de comportamento, ou um grupo de listas tenha esse tipo de estilo, certo? Bom, muitas vezes, né, a gente vai querer sempre formatar tudo igual, a gente vai querer formatar algumas coisas um pouco diferentes. E nessa parte de formatar algumas coisas um pouco diferentes, nós precisamos selecionar, portanto, essas coisas que nós iremos querer formatar. Então, próximo tópico, nós vamos ver como que eu seleciono uma lista específica, no caso, no exemplo da lista, como que eu seleciono um conjunto de listas, como que eu seleciono uma lista que esteja dentro de um figure, por exemplo, tá? Tudo isso a gente vai ver como que a gente vai selecionar esses elementos para aplicar o estilo deles no próximo vídeo. Então, até lá.